Então vamos iniciar nossa aula de hoje aí, falando um pouco sobre campo elétrico, lei de Gauss, dando sequência à aula passada. Eu vou primeiro resolver o exercício aí que eu deixei como ponto extra. Eu dei uma olhada nas resoluções. Vocês chegaram perto, mas não era a resposta. Ah, eu vi que no teu ali tu colocou uma constante K ali. O que seria aquela constante K que tu colocou lá? A constante K era aquela constante que o senhor tinha falado para colocar o 1 sobre 4π epsilon zero. Ah, tá. Ah, isto. Tá, entendi. Faltou algumas coisinhas ali, né, pra resposta. Eu vou eu vou deduzir agora, então, em aula, para nós tirar alguma dúvida que possa ter ficado ali. E e vocês terem a resolução aí desse exercício aí. Eu ia resolver na terça, mas aí o pessoal acabou não entrando na aula, né? Então a gente. Até essa questão que eu queria comentar com vocês. ah, a gente está tendo videoconferências aqui, web aulas, né? Porém, nossos encontros aqui só serão gravados se tiver aula, né? Se não tiver aula, não vai ter aula gravada também. Então, tenta ver com o Francisco, né? Caso tu tenha que, né? Tá, caso tu esteja ocupado no horário da aula, principalmente na aula de sexta, que ele participe, né? Ou vice-versa aí, para não ficar sem nenhum aluno, porque se não tiver aluno não tem como dar Sim, aula, né? sim, eu vou tentar falar com ele. Na verdade, comigo sexta não tem problema, eu sempre vou estar aqui. Só que na terça pode acontecer que nem foi nessas últimas 2 semanas. E daí eu não tô em casa. Daí fica um pouco mais difícil, então não é sempre que eu vou conseguir. Mas eu vou tentar buscar avisar com antecedência tanto o senhor quanto o Francisco para ter pelo menos alguém na aula. Isso é. Só na terça até não precisa né, se preocupar tanto, mas na sexta ali, que eu vou passar conteúdo, né? Na terça vai ser só exercício, resolução, né? Mas na sexta-feira que vai ser aula, né? Conteúdo. Então, se não tiver ninguém na aula, aí vai ficar perdido o conteúdo, né? Então, só cuidar, você combina com o Francisco aí, caso ele não consiga participar, aí tu participa, ou quando tu não conseguir participar, ele participe, para não faltar conteúdo aí Tranquilo. para vocês. Tá? Então vamos fazer aquele exercício lá. Deixa eu ver aqui, eu tenho que abrir aqui. Eu não me lembro mais onde é que tá. Deixa eu ver aqui. Vamos abrir o bloco de notas aquele. Procurar. Não é laboratório, é eletromagnetismo, né? Aulas. Foi a aula 3, né? Aula 4. Foi a aula. Aula 4 que o senhor passou o exercício, se eu não me engano. Tá, isso é. Só que não tá aqui, né? Tá nos slides. Deixa eu procurar nos slides ligeirinho lá. Aí a gente já acerta isso aí. Só para mim ter o desenho aqui. Aí eu já posso me seguir ali em cima dos desenhos da aula. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui, né? Vamos aqui para. Deixa eu fechar esse bloco de notas aqui de novo. Vou resolver na aula de hoje. Vamos resolver esse exercício aqui. Beleza. Então a gente tinha, né, que o nosso elemento de Q, né? Primeiramente a gente tem que definir. Aqui eu vou ter uma distribuição de. Ô, professor, o senhor está compartilhando a tela? Eu tô compartilhando, não tá aparecendo. Ah, então, só um pouquinho. Não, Então, para mim me não avisou tá. logo, já que assim eu já posso. Aí, Já continua beleza. aparecendo? Tá, beleza? Sim, sim. Então, bom que tu me avisou. Esse tempo teve uma turma que eu fiquei um tempo falando e só depois que me avisaram. Então eu vou ter aqui meu. Sacanagem. É, então eu vou ter aqui meu DQ, né? Meu elemento de carga vai ser igual ao meu lambda DL.
Aqui é, né, a minha propriedade de distribuição de carga, quando eu tenho uma linha de cargas, né? Aqui eu tenho uma linha, só que essa linha está circular, né? É um anel, mas a gente considera que essa espessura aqui desse anel é desprezível. E eu vou querer saber qual que é a força, né, que atua sobre uma carga pontual localizada nesse ponto P. Como é que a gente pode encontrar? Eu vou ter que saber, então, qual que é a contribuição, né, dessa força aqui em relação, né, qual que é a força para cá, né? Então eu vou ter um cosseno do ângulo aqui. Então o meu cosseno do ângulo ele vai ser igual ao quê? A Z, que é o cateto adjacente, dividido pelo cateto, pelo meu R, né? Então, eu vou ter o quê? Que o meu cosseno do ângulo vai ser igual a Z dividido pelo meu R grande aqui, que é essa distância aqui, né? Ao quadrado, mais o meu Z ao quadrado, né? Então aqui eu tenho meu cosseno. Por que que eu tenho que ter um cosseno? Porque essa força aqui vai ser a componente em Z, né? Vai ser essa componente aqui. Então, meu DF, como é que vai ser meu DF? O DF vai ser igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes o meu Q0 vezes o meu Q dividido por o meu R ao quadrado. É isso, né? Fórmula é essa. Ah, o meu DF aqui, eu vou ter o meu DQ aqui, né? Que é o meu DQ. Então, eu vou ter que o meu DF vai ser igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes o meu Q0. Aqui tem mais cosseno do ângulo, né? Q0 dQ dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado. Multiplicado pelo meu cosseno do ângulo, né? Que está aqui em cima. Que é igual ao quê? A Z dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado na 1 meio. Que é 1 meio. Até aqui tá tranquilo, Gabriel? Sim, é isso. E a gente já fez o exemplo da última aula, né? Já chega Sim. uma coisa próxima disso aqui. O que muda de cada geometria é a minha integração, né? Como é que tu vai fazer a integração, que é o ponto-chave. Mas primeiro, então, eu vou ter que o meu DF ainda é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes o meu Q0. Aí aqui eu vou substituir o meu DQ pela minha distribuição de cargas elementar, né? Lambda DL. Então eu vou colocar aqui no lugar do meu DQ. Lambda. A nossa DL aqui é maiúsculo, né? Lambda DL. Dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado vezes a parcela do meu cosseno, que é igual a Z. Eu já posso colocar, né? Tudo junto. Vamos colocar tudo junto, vamos agrupar aqui já essa parte. Vamos agrupar essa parte aqui, vamos multiplicar por Z aqui mesmo.
E aqui embaixo fica 3 meios, né? Na última aula a gente fez um exemplo parecido, já tinha explicado por que chega nisso. Beleza, agora a partir que eu tenho o meu DF montado, eu vou fazer a integração, né? Para cada comprimento DS ou comprimento DL do meu anel de cargas, né? Então eu tenho o meu DF, né, a contribuição de cada pequena parcela nessa componente aqui. Agora eu quero saber, né, qual que vai ser a soma, né? Vou fazer uma integral para somar todas essas contribuições de força aqui nessa direção aqui, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então o meu F vai ser igual a integral de 1 sobre 4 π epsilon 0 vezes o meu Q0 Z lambda dl dividido por r ao quadrado mais z ao quadrado a 3 meios. Então, o que eu vou estar integrando? Somente esse dl aqui, né? O resto aqui eu vou colocar tudo para fora, né? Porque não depende de dl. Então eu vou ter que o meu f vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o meu Q0 vezes o meu Z vezes o meu lambda dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado a 3 meios integral de 0 até 2π, né? Concorda? Vou integrar de 0 a 2π. O meu Sim, sim. é essa integração que eu vou ter que fazer. Vou integrar de 0 até 2π. Então, como é que vai ficar? Eu vou ter que o meu f igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes o meu Q0 vezes o meu Z lambda dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado dá 3 meios. Aí multiplicado pela minha integração, né, que vai dar 2πr. Então o meu f vai ser igual a 1 4π epsilon 0 vezes o meu Q0. Aí aqui eu vou Q0, Z. E aqui eu vou abrir esse lambda aqui. Esse lambda é igual a quê? Lambda igual a dq sobre dl, né? Então eu já tenho meu dl, que é 2πr. Então eu vou ter que... Eu vou substituir aqui por Q sobre 2πr multiplicado por 2πr, que já está aqui, né? Esse 2πr já está aqui. Sobre r ao quadrado mais i ao quadrado na 3 meios. Então eu vou cortar aqui e vou cortar aqui, né? Eu vou ter que a minha força, então, finalmente,
vai ser igual a 4π epsilon zero vezes o meu Q0, o meu Z e o meu Q. Dividido por R ao quadrado mais Z ao quadrado a 3 meios. Então aqui eu vou ter a minha força do meu anel carregado. Onde é que tu acha que tu te perdeu ali, Gabriel? Assim, que tu não conseguiu entender bem? Eu sei que depois que vendo a resolução parece que é mais fácil, né? Foi no processo, na verdade, lá no início. Na integração também eu errei algumas coisas ali, por mais que não fosse fazer grande diferença na resposta final, mas ali, por exemplo, eu não fiz a integração de 0 até 2π, que não faz diferença porque acaba se cortando, né, o 2π no final, mas Isso. também não fiz aquilo. No início ali, eu não fiz aquela consideração ali que o senhor fez do lambda DL. Aham. Acabou que Um detalhezinho só, né? Que tem que cuidar, né? Sim, exatamente. Eu esqueci daquilo, daí alterou um pouquinho no final. Sim. Não, mas é. Mas tava até um pouco Aqui perdido só nesse aqui, ó. exercício Aqui é o por causa detalhe, da... aqui é 2πr, tá? Aqui é 2πr. Tá. Aqui é 2πr. Aí tu vai ter um L, tu vai integrar DL, tu vai ter Tá. L. Aí tu vai botar o 2πr, que aí aparece aqui o 2πr, né? Aqui eu me enganei, aqui é 2πr. Tu vai integrar Tá. o Tudo bem. comprimento da circunferência. Da circunferência, sim. Isso que é 2πr. Comprimento da circunferência que tu vai estar. Aí tem um detalhe aqui também, né? Se essa carga pontual aqui estiver muito distante, aqui ela está numa distância próxima do anel, mas se ela estiver muito distante, eu posso considerar que esse R aqui é desprezível, né? Ele vai tender a ser igual a zero. Quando essa carga, quando esse ponto aqui eu levo ele para o infinito, eu vou ter que esse R aqui é desprezível. Então eu posso dizer ainda que quando Z é muito maior que R, eu vou ter que a minha força vai ser igual ao quê? Um sobre 4π epsilon zero, que Z sobre Z na sexta, não? Porque o meu R vai ser desprezível, né? Eu vou ter que para uma distância muito grande, quando o meu ponto for muito para cima, eu vou ter que meu R vai ser desprezível. Eu posso então, né, dizer que ele é igual a zero. Então eu vou ter aqui uma raiz quadrada de Z ao quadrado vezes, né, elevado na terceira, né? Então eu tenho Z na sexta. Então eu posso dizer que isso aqui vai ser igual a Q0 QZ sobre aqui eu posso dividir esse Z na sexta em raiz de Z ao quadrado vezes raiz de Z ao quadrado vezes raiz de Z ao quadrado, né? Então eu vou ficar com 3 raízes de Z ao quadrado. Aí eu posso tirar da raiz, vai ficar Z vezes Z vezes Z. E eu vou ter Z ao cubo aqui, né? Daí eu corto com esse Z aqui. Eu vou ter o Z ao quadrado aqui. Então essa aqui é a minha fórmula final. Para quando eu tenho um Z muito maior que o meu R. Entendi. Vai ser 1 sobre 4π epsilon zero, Q0 Q dividido por Z ao quadrado.
Beleza, Gabriel? Beleza, beleza. Daí nesse caso seria quando o Z daí tende ao infinito, é isso? É, quando não vou dizer infinito, né? Que daí a força vai ser praticamente nula. Mas quando Quando é bem muito maior que grande. R. Ok, ok. Quando Z é muito maior que R, né? E aí eu posso considerar que o meu disco vira uma carga pontual, né? Quase praticamente desprezível. Eu posso estar considerando, fazendo essa consideração aí. Beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campo elétrico e lei de Gauss, conceituar um pouquinho isso aí. Então, campo elétrico, ele é um campo vetorial, ele apresenta linhas de campo, né? Ele é uma propriedade que é uma propriedade das cargas, né? Todo corpo que está carregado positivamente ou negativamente vai ter essa propriedade, esse surgimento de um campo elétrico à sua volta, onde as linhas, né, vão tender, né, se eu criar aqui uma superfície fechada, né, eu vou notar que quanto mais próximo do núcleo, mais próximo da carga, eu tenho que as minhas linhas se concentram, né? E esse campo elétrico, ele é dado através dessa fórmula aqui, né? Ele é igual a força dividido pela Q0, a carga que está num determinado espaço, né? Eu posso calcular o meu campo elétrico, né, naquela região ali, saber qual que é o meu campo elétrico, através da força de interação entre esse corpo e essa partícula pontual aqui, né, dividido pelo valor da carga dessa partícula pontual. Então eu tenho que o campo elétrico, ele, quando eu tenho uma superfície plana aqui, né, ele vai se comportar dessa maneira aqui. No momento que eu tenho uma placa aqui carregada positivamente, eu vou ter que as minhas linhas de campo vão sair dessa placa, né? Para as duas direções, de maneira perpendicular, né? Vou ter que todas as minhas linhas vão se apresentar de maneira perpendicular. Então, quando eu tenho essas linhas saindo da minha placa, quer dizer que a minha carga, a minha placa está carregada positivamente. Se eu tiver essas linhas entrando na minha placa, quer dizer que a minha placa está carregada negativamente. Aqui eu tenho, então, né? Quando eu aproximo duas partículas, dois corpos, né, de mesma carga, eu vou ter, né, essa alteração das linhas de campo em virtude do valor das cargas, né? Elas têm cargas iguais, eu vou ter uma dispersão aqui das minhas linhas de campo. E quando eu tenho a aproximação de duas cargas diferentes, eu vou ter esse efeito aqui, né? As linhas de campo vão sair de uma carga e vão ir para outra. Né? Então essas são as propriedades do campo elétrico, né? Assim que ele se interage, né? Quando eu tenho duas partículas. Então eu tenho uma região aqui onde não tem linhas de campo, né? Se tu analisar, essa região aqui eu não tenho linhas de campo quando eu tenho a aproximação de dois corpos da mesma carga. Então, como é que eu posso calcular o meu campo elétrico produzido por uma carga pontual? Ele é igual a F dividido por Q0. Então, o meu campo elétrico ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Tá?
bem tranquilo. A impressão minha é basicamente o que foi deduzido na última lá do exercício. Não, o último exercício a gente não chegou a deduzir isso aqui, né? A gente. Não tem nada a ver. É parecido mesmo, né? Mas não tem nada a ver. Deixa eu ver aqui. É só parecido mesmo. Eu tenho z ao quadrado aqui, que é zero q. Tá. Não. É diferente. Viajei. E. Então os cálculos basicamente vão ser parecidos, né? Em calcular meu campo elétrico, minha força, vou ter que fazer aquela integração, né? No momento que eu quero saber qual que é o campo elétrico dada uma determinada partícula carregada e eu quero saber qual que é o campo elétrico daquela partícula em uma determinada região, né? Eu vou ter que fazer praticamente a mesma coisa que o exemplo anterior, que digamos com a força, né? Então, um campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas, eu vou ter também o meu elemento dQ, vai ser igual a lambda ds. Da mesma maneira que a força, eu vou ter um elemento dQ para a superfície, né? Vai ser sigma ds. E o elemento dQ para volume, vai ser ρ ds. Mesma maneira, então, né? Se eu quiser calcular o meu dE, meu campo elétrico, eu vou ter que estar realizando uma integral, né? Para poder solucionar, para mim ter a contribuição de cada dE proveniente da soma ali do material, né? Então eu vou ter que fazer uma integral para poder resolver e encontrar meu E. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá para o caderno. Exemplo 1. Então eu tenho... Ele está me perguntando qual que é a intensidade... Qual que é a intensidade de uma carga pontual escolhida de modo que o campo elétrico a 75 centímetros tenha uma intensidade de 20 newtons coulomb. Então, como é que eu posso calcular isso aí? Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui esse exercício. É o exercício 5, né? Tá, 5. Qual que é a intensidade de uma carga pontual escolhida de modo que o campo elétrico a 75 centímetros tenha uma intensidade de 2,3 newtons coulomb? Então, o que eu vou fazer? Meu E é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q dividido por R ao quadrado. Então eu vou ter que o meu R é igual a 0,75 metros. Então eu vou ter o meu campo, ele já deu o meu campo, ele quer saber qual que é o valor da carga dado esse campo de 2,30 newton coulomb. Aqui eu posso transformar em K, né? Que é igual a 8,99 vezes 10 a 9 multiplicado aqui, né, newtons metro ao quadrado dividido por C ao quadrado. Eu vou ter então que o meu Q vai ser dividido por 0,75 metros, né, ao quadrado. Então eu vou isolar o meu Q aqui, eu vou multiplicar esses fatores, eu vou dividir 8,99 vezes 10 por 0,75 ao quadrado, vou passar para o outro lado dividindo,
Eu vou encontrar o que meu Q vai ser igual a 1,43 vezes 10 na menos 10 coulombs. Então aqui eu vou ter a minha carga, né? Qual a intensidade de uma carga pontual escolhida de modo que o campo elétrico a 75 centímetros tenha uma intensidade de 2,30. Então a 75 centímetros dessa carga eu tenho que ter um campo elétrico de 2,30 newtons por coulomb. Então a 2,30 newtons coulomb para 2,30 newtons coulomb, eu isolo, né, que esse Q aqui é o valor da minha carga, né, que vai gerar a uma distância x, né, esse campo elétrico aqui. Então essa carga aqui, esse Q que vem aqui, é o Q que gera esse campo elétrico. Então quanto mais eu aumentar a distância dessa carga aqui, né, eu vou ter um campo elétrico menor, né? Então essa fórmula aqui me dá o campo elétrico, né, de acordo com a minha distância. Se eu tenho uma partícula P aqui, né, uma partícula P, que tem essa carga Q aqui, né, tenho essa carga aqui, essa fórmula aí vai me dar o campo elétrico, né, para uma distância aqui, x, né. Eu quero saber qual que é o meu campo elétrico aqui. Então, aqui é a minha distância R. Esse R aqui é o R da fórmula. Então, eu vou saber qual que é o meu campo elétrico dado uma certa distância. Lembrando, então, só para reforçar que esse Q aqui é o Q que gera aquele campo elétrico ali. Para não dar confusão. Tranquilo aqui, Gabriel? Perfeito. Entendido. Então, agora a gente vai usar... Vamos partir para a lei de Gauss. É uma lei bem interessante. Ela facilita alguns cálculos aí de campo elétrico, né? Com base numa regra, numa técnica bem simples. Então, o que a lei de Gauss ela relaciona? Ela relaciona fluxo com a carga. Tem uma relação entre o fluxo e a carga. De que maneira? Eu crio uma superfície gaussiana ao redor da carga, e a partir dessa superfície gaussiana eu posso fazer algumas observações. Por exemplo, eu tenho uma carga positiva mais Q dentro dessa gaussiana. Faraday observou que se a esfera é conectada à Terra, a carga menos Q é transferida para a esfera. Então, se essa esfera aqui ela for condutora e eu circundar uma carga mais Q que está dentro dessa esfera e eu conectar essa esfera no Terra, Faraday descobriu, né, através de experimentos, que essa esfera aqui vai se carregar até que ela tenha uma carga resultante na esfera, né, nessa casca aqui, igual a menos Q. Então, depois de um certo período, né, ela vai começar a subir cargas negativas aqui da Terra para a minha casca, até que chegar um ponto onde eu vou ter que na minha casca eu tenho menos Q. Vou ter um valor aqui negativo, né? Em razão do meu acúmulo de cargas. Então a esfera torna-se negativa com carga oposta à da carga interna. Utilizando uma envoltória condutora maior de qualquer formato e tamanho, eu vou ter esse mesmo efeito. Então, essa característica não depende da geometria da gaussiana. Não depende da geometria. Só depende que essa
minha superfície gaussiana tem que ser fechada e tem que ter uma área conhecida que eu posso calcular, né? Visto que eu que defini, né, a geometria dessa superfície gaussiana. Então, define-se essa superfície de uma maneira que seja fácil calcular a área, né, obter a área dessa superfície. Então, é possível obter a carga dentro de uma superfície fechada sem saber o que há dentro dela. Então, eu posso saber qual que é a carga total que está aqui sem saber o que está aqui. Simplesmente fazendo esse experimento aqui, né, ele constatou isso aí. Isso aqui facilita muito os cálculos de campo elétrico, força elétrica, em virtude que eu não vou precisar mais ter conhecimento de características desse corpo aqui, né? Se ele é um corpo que tem uma distribuição linear de cargas, se ele é um corpo que tem uma distribuição superficial de cargas, eu não preciso ter mais conhecimento da geometria, né, desse corpo carregado, que era um dos requisitos para mim poder calcular a minha força ou campo elétrico através da lei de Coulomb. Então, como é que eu consigo relacionar essa carga? Como é que eu posso descrever matematicamente esse fenômeno, né, que ele experimentou através desta ideia aqui, né? Como que eu posso relacionar a carga com o campo elétrico? Então a gente tem que o fluxo ele é a vazão em uma superfície, né? Meu fluxo. Onde meu fluxo ele é igual à velocidade, né? Que ele está se locomovendo, vezes a minha área cosseno do ângulo. Então se eu quiser saber qual que é o fluxo total que atravessa essa superfície aqui, né? Eu tenho uma superfície, tem um elemento dA aqui, né? O elemento dA, um vetor dA que ele é normal a essa superfície. Ele é normal. E se eu quiser saber qual que é a componente de fluxo que atravessa perpendicularmente essa superfície aqui, eu tenho que fazer um cosseno desse ângulo, né? Para mim saber qual que é as linhas de fluxo, qual que é o valor das linhas de fluxo que atravessam de maneira normal a essa superfície aqui. Qual que é a componente desse vetor V aqui que atravessa de maneira normal? Ou seja, dessa maneira aqui. Então, a vazão de campo elétrico em determinada área, né? Se eu quero saber a minha vazão, é igual a φ, que é igual a todo somatório, que é igual a somatório do campo elétrico vezes o meu dA, né? Que é aquele vetor normal à superfície, né? Para cada superfície aqui eu vou ter um vetor normal. E se eu quiser saber qual que é o fluxo total que atravessa essa superfície, eu vou ter que fazer essa integral aqui. Então, o meu fluxo é proporcional ao número de linhas de campo elétrico que passam pelo corpo. Então, a minha superfície gaussiana ela tem que ser capaz de abranger todo o fluxo, né? Todo o fluxo que o material, o corpo, emite. Fluxo elétrico sai de cargas positivas e entra em cargas negativas, né? Então, em cargas positivas, vou ter que o meu fluxo ele vai sair, né? Ele vai estar saindo. E cargas negativas, eu vou ter que o meu fluxo vai entrar. Então, o que é a lei de Gauss?
ele disse, o que ele definiu? A carga total envolvida por uma superfície fechada é proporcional ao fluxo de campo elétrico calculado na superfície fechada. Então, a carga total envolvida, eu tenho um acúmulo de cargas aqui, né? E eu defino uma superfície gaussiana ao redor desse corpo aí carregado. Vou botar aqui um Q mais. Esse Q mais aqui, ele vai emitir linhas de fluxo para todas as direções aqui, né? Simetricamente. Que vão atravessar essa superfície gaussiana. Vou ter N linhas aqui, né? N linhas dispostas simetricamente, né? Uma vez que as minhas linhas de campo, as linhas de campo elétrico, elas sempre partem, né, da minha carga, né? Para todas as direções possíveis, né? Se eu não tiver uma outra carga próxima, uma carga Q positiva aqui, uma Q2 positiva próxima aqui, né? Se eu não tiver isso aqui, eu vou ter que essas linhas vão ser distribuídas de maneira uniforme, né? Nessa superfície gaussiana. Então, essas linhas de campo elétrico, elas vão atravessar essa minha superfície. E a lei de Gauss define que a integral do campo elétrico, né, ou seja, dessas linhas de fluxo aqui que atravessam normal essa superfície aqui, por isso que eu tenho meu dA, né? Porque é um produto escalar entre o meu campo elétrico, as minhas linhas de campo elétrico, e a minha superfície dA. Isso aqui é uma área, né? Uma superfície dA normal, né? Isso aqui tem direção. Então, essa superfície dA é normal. Ela aponta para cima, para fora, né? Tem direção. Essa superfície aqui é igual à carga total envolvida, né? Ou a carga líquida envolvida. Então, quando o fluxo é constante e perpendicular à superfície, temos que a integral de EdA vai ser exatamente EA. Quando eu tenho que o meu fluxo é constante, né? Uniforme, eu vou ter que é simplesmente EA. Eu posso chegar então nessa relação aqui, π, epsilon 0 EA igual a carga total envolvida. E o meu campo elétrico é igual a minha carga total envolvida dividido pelo meu epsilon 0 vezes a minha área. Então, a única coisa que eu tenho que definir é a minha superfície gaussiana adequada, né? Uma superfície que consiga englobar todas as linhas de fluxo emitidas pelo aquele corpo. Não importa a forma do corpo, né? O meu corpo pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser um ponto, ele pode ser uma barra, ele pode ser uma superfície, não interessa, né? O que importa é que eu tenho que saber qual que é a área da minha superfície gaussiana, né? Que vai contornar, né? Vai abranger o meu corpo. Então, tu pode ver a partir dessa equação que facilita muito o cálculo, né? Eu posso ter qualquer geometria aqui de carga, de campo, de corpo carregado. Eu não preciso mais ter que fazer aquela integral, né? Posso ter qualquer geometria aqui de corpo carregado positivamente. Por exemplo, eu tenho aqui algo assim, né? Isso aqui está carregado. E eu quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui. Eu não vou ter que fazer uma contribuição de cada partícula de Q aqui, né? Fazer uma que esse campo, que esse corpo é todo desproporcional, né? Ficaria uma tarefa quase que impossível eu definir com exatidão qual que é a contribuição de cada elemento de Q. Se eu dividir aqui em cada pedacinho, né? Cada elemento de Q aqui, através da lei de Coulomb, que a gente viu, né? Ficaria quase impossível, né? Uma tarefa quase impossível. Quando eu defino uma superfície gaussiana com uma área que eu conheço, né? Por exemplo, eu defino
eu defino, só um pouquinho aqui, eu defino essa superfície gaussiana de maneira que, caneta, né? De maneira que eu passo pelo ponto que eu quero, né? Uma superfície gaussiana. Então eu defino uma esfera aqui com diâmetro no ponto que eu quero. Eu vou saber qual que é a minha carga total envolvida, né? Aqui dentro eu vou saber qual que é o campo elétrico nesse ponto aqui, decorrente desse meu corpo não uniforme aqui, né? O desproporcional, forma desconhecida, né? Enfim. Então eu tenho uma facilidade, uma ferramenta que facilita muito o meu cálculo, né? A aula de hoje a gente iniciou fazendo um cálculo de força gerada através de um anel carregado, onde ele tinha uma geometria muito fácil de calcular, e já deu uma conta, né, bem grande para nós encontrar as contribuições de cada partícula de Q do anel, né? Agora imagina se eu não tenho uma geometria fácil de integrar, né, de eu realizar a integração, fica uma tarefa muito complexa. E a lei de Gauss, ela é uma ferramenta que facilita isso, né? Então, quais são as aplicações da lei de Gauss? A metodologia para determinar o campo elétrico é, primeiro, verificar se a distribuição de cargas é simétrica. 2. Construir uma superfície gaussiana fechada em torno do corpo carregado, normal a E. Encontrar o campo elétrico por E igual a Q envolvida dividido por epsilon 0 vezes A. Então, esses são os 3 passos que eu tenho que fazer, né? Então, se eu tenho aqui uma linha infinita de cargas, aqui, imagine que é uma linha, né? E eu defini a minha superfície gaussiana dessa maneira aqui, um cilindro em volta dessa minha linha, dessa minha distribuição linear de cargas aqui, né? Considerando que essa espessura aqui, ou esse diâmetro aqui é insignificante, é desprezível, né? Eu vou ter o quê? Eu defini da maneira que eu bem quis esta minha superfície, pela maneira do meu corpo, né? Pela simetria do meu corpo. Aqui ele definiu uma superfície gaussiana cilíndrica. E se eu quiser saber qual é o meu campo elétrico, eu vou ter que encontrar as contribuições, né, para cada área, né? Aqui eu vou ter uma área, esse lado aqui do cilindro, eu vou ter que descobrir quais são as linhas de fluxo que atravessam essa área aqui também, e o outro lado do lado do cilindro, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter que as minhas, como é um corpo positivo, eu vou ter linhas saindo, né? Saindo dessa maneira aqui, né? Vão sair para todas as direções aqui, né? Vou sair aqui, né? Vai estar saindo. Se eu fizer esse desenho aqui, né? Uma linha reta aqui, se eu olhar de maneira frontal, né? E eu ver o meu cilindro aqui de maneira frontal também, eu vou ter que as linhas só vão sair pra cá, né? E pra cá também. Aqui, essa superfície aqui, né? O meu DA aqui, dessa superfície aqui, e dessa superfície aqui, eu não vou ter linhas, né? Elas vão estar perpendicular às minhas linhas de fluxo, de campo elétrico, né? Minhas linhas de campo elétrico, desculpa. Então quer dizer que essa face aqui, essa área aqui dessa face do cilindro e essa face do cilindro, eu vou ter que o meu campo elétrico é zero, né? Eu não tenho linhas de fluxo que atravessam aquela região. Concorda?
Sim. E eu posso atestar isso fazendo a integral, né? Integral de E produto escalar, né? Aqui são dois vetores, né? Se eu fizer essa integral aqui, que é igual a carga envolvida, se eu fizer essa integral aqui, eu vou ter que o ângulo do meu campo elétrico está para cima, eu vou ter aqui um cosseno de 90, né? Então, se eu tirar se eu tirar dessa integral aqui, a minha área aqui dessa face aqui é... Opa! A área dessa face aqui é π. Deixa eu fazer em outra parte aqui, que senão eu vou ficar pegando sem querer aqui. Eu vou ter que a minha área dessa parte aqui é π r ao quadrado, né? Então eu vou ter que o meu campo aqui vai ser essa multiplicação do campo vezes π r ao quadrado vezes cosseno de 90. Isso que vai dar zero. Por isso que eu não vou ter contribuição nessa face aqui, nem nessa outra face aqui. Ficou tranquilo de entender isso aqui, ô Gabriel? Por enquanto, sim. Beleza. Então, para uma simetria cilíndrica, eu vou ter só a área, né, da lateral do meu cilindro, né, onde vai estar sendo atravessado a minha superfície gaussiana vai ter linhas de campo sendo atravessado somente nessa superfície aqui, né, na lateral. Então, o meu A vai ser igual a 2πrh, né, que H é o comprimento aqui. Então, eu vou ter aqui o meu A vai ser igual a 2πrh. E o meu E, então, vai ser calculado dessa maneira aqui, né? A minha carga envolvida é uma distribuição de cargas, né? Então eu vou ter um lambda H. Então meu lambda H dividido por ε0 2πrh, eu vou ficar com apenas isso aqui. Onde o meu campo elétrico vai depender só da minha densidade, né, de cargas, né, da minha distribuição de cargas no fio, né, no corpo aqui, nesse corpo aqui. Tranquilo? Tranquilo. E para uma superfície infinita, qual que é o meu campo elétrico gerado? Então, o meu fluxo de campo do campo elétrico é dividido igualmente nos dois lados do plano, né? Então eu vou ter aqui, né? Essa aqui eu consigo ver um pouco melhor. Então a minha área envolvida vai ser agora nesse exemplo que eu não vou ter a minha área envolvida, né? Pelas linhas de campo na lateral do cilindro, agora eu vou ter nas faces do cilindro, né? Nessa face aqui e nessa face aqui, que é onde eu vou ter as linhas do meu campo atravessando a minha superfície gaussiana. Então eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que o meu E vai ser igual a carga envolvida dividido por 2A, né? Em virtude que eu tenho aqui a área envolvida igual a EA mais EA, né? Que é igual a 2EA. Então a minha carga envolvida vai ser igual a sigma A. Eu tenho uma distribuição superficial de cargas agora. Eu tenho uma distribuição superficial de cargas. Então eu vou ter o quê? Que o meu campo elétrico é igual a E, que é igual a carga envolvida dividido por ε0 vezes 2A. Que é igual, né, eu substituo isso aqui pela minha distribuição superficial. Eu vou ter meu sigma A dividido por ε0 vezes 2A. Corta esse A com esse A aqui. Eu vou ter que meu campo elétrico vai ser sigma dividido por 2 ε0. Bem mais fácil de calcular, né? E se eu tenho duas placas condutoras, né? Tem o mesmo sigma. Então, o que vai acontecer?
Se eu aproximo duas placas condutoras, eu vou ter um campo elétrico, né, somente entre as placas, em virtude que essas cargas aqui vão se aproximar, né, dessa lateral aqui. Eu só vou ter campo elétrico aqui dentro. Então o meu E vai ser igual a 2 vezes, né? 2 vezes esse cara aqui. Quando eu tenho... Se eu quero saber qual que é o meu campo elétrico aqui, né? Coloco uma superfície gaussiana, eu vou ter esse campo elétrico aqui, né? Aqui eu tinha que meu E é igual a sigma dividido por 2 epsilon zero. Eu tinha as parcelas para os dois lados, né? Agora aqui eu vou ter somente para um lado, né? Se eu colocar aqui, só vou ter para cá meu campo elétrico. E aqui também só vou ter eu só vou ter para cá, né, meu campo elétrico. Então eu vou ficar só com um, né? Então se eu criar uma superfície gaussiana aqui ou aqui, eu vou ter que meu campo elétrico vai ser igual a isso, né? Quando eu aproximo as cargas, quando eu aproximo duas placas, né? Quando eu aproximo duas placas, eu tenho que o meu campo elétrico se resume a isso aqui. Tá tranquilo, Gabriel? Tranquilo, professor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Vamos ver onde é que tá aqui. A superfície quadrada mostrada na figura 27, 23, essa aqui, né? Mede 3,2 milímetros de cada lado. Então aqui eu tenho 3,2 milímetros. E aqui também. Eu também vou ter 3,2 milímetros de cada lado. Ela está imersa em um campo elétrico uniforme com E igual a 1800 newtons por coulomb. As linhas de campo fazem um ângulo de 65 graus, com a normal orientada para fora, né? Então eu tenho uma angulação aqui de 85 graus com a normal, né? Então já está nos dando aqui uma informação relevante. Conforme indicado, calcule o fluxo através da superfície. Então eu vou fazer aqui o meu EDA. Onde eu vou ter então uma integral, né, de 1800 vezes o meu DA cosseno do ângulo. Então eu vou ter aqui já 1800, então newtons por coulomb vezes a minha área, né? A minha área aqui vamos calcular ligeirinho aqui. E dá 0,0012 metros. Então isso aqui ao quadrado vai me dar minha área, né? Vai ser igual a 10,2
vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Vezes aqui, né? Cosseno de 65. Tranquilo entender isso aqui? Por que cosseno? Cosseno não peguei não, professor. O cosseno aqui porque eu quero saber qual que é a contribuição, né? Aqui eu tenho que o meu campo elétrico ele está numa certa angulação, né? Mas quando eu defino uma superfície gaussiana, eu tenho que saber qual que é a minha contribuição normal a essa superfície aqui, né? Qual é a contribuição desse campo aqui na componente normal, ou seja, nessa direção aqui. Perpendicular. É perpendicular Isso, à tá, beleza. superfície. Então eu tenho essa angulação aqui. Aqui eu tenho o meu campo, né? Aqui eu tenho meu campo nessa direção. Aqui eu quero saber qual que é essa componente aqui. E aqui eu tenho meu cateto oposto. E aqui eu tenho meu ângulo. Então esse aqui é o cosseno, né? Sim. Esse aqui é o seno. Se eu quiser saber essa componente, né, horizontal aqui, seria seno. Essa componente aqui é cosseno. Então cosseno desse ângulo aqui, esse ângulo aqui já nos deu 65. Então por isso que eu coloquei cosseno de 65. Então isso aqui é um produto escalar, tá? Isso aqui, ó, esse produto entre dois vetores aqui é um produto escalar. E produto escalar, né? Se eu quiser tirar esse ponto aqui, isso aqui é a mesma coisa que E dA cosseno do ângulo, né? Integral aqui no caso. Integral de E dA, né? Cosseno do ângulo. Aí aqui se eu boto cosseno do ângulo, aqui eu já não tenho mais o ponto e não tenho mais a indicação de vetor, né? Porque eu já estou pegando a componente que eu quero. Opa! Eu estou pegando a componente aqui que eu quero. Então, aqui eu vou achar, né, o que ele está pedindo. Calcule o fluxo através, né? O meu fluxo é igual a isso aqui, né? O meu fluxo é igual a isso. Então, meu fluxo é igual a isso e meu fluxo vai ser igual a menos 7,76 vezes 10 na menos 3 newtons metros quadrados por coulomb. Por que menos, Gabriel? Menos. Não peguei, professor. Tô fazendo um cosseno de 65 aqui, por que menos? O cosseno de 65 ele é... É que a gente tem que se ligar o que a gente está fazendo aqui, né? É cosseno de 65, mas o meu vetor tá para baixo, né? Então, ele tá negativo, né? Aqui eu tenho uma angulação de 180 graus. Né? Eu já teria errado a questão aí. Então tem que pegar isso aí, né? Isso Cosseno aí de... eu sempre acabo dormindo nessas partezinhas aí do cosseno do vetor da Porque é o primária. seguinte, ó, a gente tá fazendo 65, né? Mas o correto seria tu descer para cá, descer aqui para baixo, né? E fazer essa angulação aqui, né? Por exemplo, assim, se tu não quer ter erro, né? Tu tem aqui a tua superfície para cima. Aqui tu tem a tua angulação de 65 graus, né? Aqui tá meu vetor do meu campo elétrico. Só que agora, eu quero calcular minha força, meu fluxo para baixo, né? Eu quero saber essa componente aqui. Então tu passa para cá, né? Continua aqui com ele.
né? E tu calcula aqui, então. Certo? Perfeito. Calcula aqui. Aí tu vai ter o quê? Até aqui tu vai ter... Pra te poder calcular aqui, tu vai ter que saber qual que é esse ângulo todo aqui, né? Todo esse ângulo aqui, ó. Daqui até aqui, né? Até aqui. Não é isso? Não, desculpa, até aqui não. Até aqui. Até aqui. É, ali, Até quadrante. É. vai ser... Daqui, aqui tem 65. Daqui até aqui vai ter quanto? 65 mais 25. 65 mais 25, fecha 90, isso aí? 25, né? Isso. Então tu vai fazer cosseno de 180 mais 25. Cosseno de 205. Cosseno de 205 graus. Aí tu vai encontrar já como tu quer, né? Sim. Que é um valor negativo. Que vai ser um valor negativo. Ou Perfeito. então tu só se atenta que se tu estiver calculando nesse ângulo aqui, tem que ser negativo, né? Porque tá para baixo, né? Tu vai estar calculando. Tu quer saber isso aqui, na verdade, né? Mas tu colocou aqui em cima, né? Colocou ele aqui em cima, né? Então é um vetor que tá para baixo, tá ao contrário, né? Ao vetor ao vetor normal à minha superfície. O meu vetor perpendicular, né? Ou normal, né? Normal à minha superfície. Que ele deu como normal, né? É um termo bem utilizado, normal, né? Deu pra sacar aqui a... Agora sim. Agora faz sentido. Vamos lá. A gente vai ter também superfícies gaussianas esféricas, né? Posso ter uma superfície gaussiana esférica. E aí eu vou estar calculando a área da minha esfera. Então, a área da esfera A igual a 4πr ao quadrado. Resultado, então, E igual a carga envolvida, dividido por epsilon zero vezes 4πr ao quadrado. Então, dentro de uma casca esférica, não existe carga dentro. E igual a zero, né? Se eu tenho uma superfície aqui, uma casca positiva, aqui dentro, meu campo elétrico é zero, né? Porque as minhas linhas vão estar para fora, né? Tá tudo para fora. Tá tudo para fora. Tá tudo para fora. Então, dentro aqui, meu campo elétrico vai ser zero. Então, uma esfera uniformemente carregada, raio R, determinar E dentro e fora da esfera. Carga total igual a Q. Então, dentro da esfera, eu vou ter que o meu R vai ser menor que A. Né? E fora da esfera, eu vou ter que o meu R vai ser maior que A. Então, o que vai acontecer? Caso 1, quando o meu R é maior que o meu R grande, ou seja, quando eu estou fazendo uma superfície gaussiana que engloba toda a minha esfera, eu vou ter que... O meu campo elétrico vai ser igual a 4π epsilon r ao quadrado. Vai ser isso aqui. Se eu tenho o caso onde a minha
superfície gaussiana está dentro da esfera, essas cargas aqui eu não vou conseguir, né? Não vou ter contribuição, né? Então a área da superfície gaussiana, raio, é 4πr ao quadrado. Como é que eu posso calcular meu campo elétrico? A minha carga envolvida é igual a 4Q. A carga envolvida é igual a QR ao cubo sobre R ao cubo. Né? Minha carga envolvida é menor agora. Né? Antes a minha carga envolvida era total, né? Era total, carga total. Somente a esfera, né? Eu tinha que a minha carga total estava envolvida. Estava dentro da minha superfície gaussiana. Agora eu já não tenho mais isso, né? Tem uma fração dessa carga aqui envolvida, dada pela essa equação, que são deduções, né? Não vamos entrar nisso aqui em deduções, do porquê que só essa carga envolvida aqui, porque como é que ele chegou nessa equação aí. Aí a gente vai ter algumas simplificações e vai chegar que o meu campo elétrico vai ser igual, né? Para dentro da esfera. Dentro da esfera vai ser igual a Q vezes R dividido por 4π epsilon 0 R ao cubo. Eu vou ter, então, que na medida que eu vou aumentando a minha gaussiana, né, eu vou estar aumentando o meu campo elétrico, meu D, né, minha densidade de campo elétrico, até que eu chegue no valor aqui, né, na superfície da esfera, que quando eu estiver na superfície da esfera, quando eu aumentar minha gaussiana cada vez mais, aí sim o meu campo elétrico vai começar a cair, né, proporcionalmente ao inverso do quadrado da distância. Então vou fazer um exemplo aqui. Cilindro condutor. Vamos lá para o caderno. Tá esse exemplo aí, tá cheio. Exemplo 3. Um cilindro condutor muito longo, de comprimento L, com carga resultante mais Q, é envolvido por uma casca cilíndrica condutora, também de comprimento L, com a carga resultante menos 2Q, como indicado em corte. Então aqui eu tenho um cilindro interno com carga positiva mais Q, e um cilindro externo com carga positiva menos 2Q. Então, na letra A, use a lei de Gauss para calcular o campo elétrico em pontos no exterior da casca condutora. Então, aqui fora, né, da casca condutora, ele quer saber qual que é o meu campo elétrico. Então, eu vou na minha letra A aqui. Eu vou ter que... Meu A vai ser igual a integral do E do escalar, meu dA, que vai ser igual... Vou fazer aqui embaixo isso, vai ser melhor. Que vai ser igual a minha carga líquida dividido por epsilon 0, onde o meu E, então, vai ser a integral de 0 a L de 0 a 2π dr d θ dl. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo saber qual que é o meu campo. Aqui eu não preciso fazer tudo isso, né? Posso fazer direto. Eu posso definir direto uma superfície gaussiana aqui fora, né? Cilíndrica, por fora. E chegar, né?
Eu não preciso fazer tudo isso aqui, não. Eu posso chegar simplesmente fazendo que o meu E, né, vai ser igual eu vou definir aqui uma superfície gaussiana externa a essa casca, né, aqui por fora. Então eu vou ter que as linhas que atravessam vão ser igual a 2πrl que vai ser igual a menos Q, porque eu tenho mais Q e menos 2Q, né? A carga líquida total vai ser menos Q dividido por ε0 por ε0 aqui. Então eu vou ter que o meu E vai ser igual a menos Q dividido por 2π ε0 rl. Tranquilo? Aí a B. O que ele quer saber na B? A distribuição de carga na casca condutora. Qual que é a distribuição de cargas na casca condutora? Vamos fazer aqui em cima mesmo. A distribuição de carga na casca, então vai ser um sigma, né? Sigma vai ser igual a Q sobre A. Então a minha distribuição na superfície aqui vai ser menos Q, vai ser igual a menos Q sobre A. Por quê? Porque eu tenho uma carga positiva aqui, eu vou ter que Q vai se aproximar, né, da superfície, vai se aproximar da superfície interna, e o meu outro, né, no caso, essa casca aqui ela tem cargas negativas, né, menos 2Q, e aqui dentro eu tenho carga Q, né, então eu vou ter metade dessa carga se aproximando daqui, né, e a outra metade vai estar na outra superfície, né, que vão estar se repelindo, são cargas iguais, né, que vão estar tentando se repelir. Metade dessa carga vai estar na superfície interna, metade dessa carga vai estar na superfície externa. Então por isso que eu vou ter menos Q aqui na superfície da minha casca. Deu para entender? Sim, mas aí seria menos que na superfície externa ou na interna? Ou em ambas? Em ambas. Em ambas eu tenho menos Q sobre A. Beleza, entendido. Beleza. E a letra C, né? O campo elétrico na região entre. Tá, ó, esse campo elétrico aqui, né? Tem direção para onde? As linhas estão saindo dessa superfície gaussiana ou estão entrando na superfície gaussiana? Elas estão entrando? Estão entrando. Estão entrando, né? Porque eu tenho mais Q com menos 2Q, eu tenho menos Q, então quer dizer que as linhas estão chegando aqui, né? Estão chegando aqui. E as linhas estão chegando. Então eu vou ter a minha letra C. Ele quer saber qual que é o campo elétrico aqui no meio, né? Então eu vou ter que colocar uma superfície gaussiana aqui entre o meu cilindro e minha casca, né? Vou colocar aqui. E aí eu vou encontrar, né, que o meu que ali vai ser o quê? Vamos fazer de novo. Meu EDA igual a carga líquida dividido por ε0. Eu vou ter E multiplicado por 2πrl igual a carga líquida
dividido por epsilon zero. Só que agora eu já tirei da integral, né? A gente vai ter que analisar se está para dentro ou para fora. Aqui eu vou ter cargas positivas saindo, né? Porém, eu vou ter cargas chegando, né? Mas o problema aqui é que eu não tenho carga. Eu não vou ter carga negativa dentro dessa superfície gaussiana, né? Elas vão chegar só até aqui, né? Essa carga aqui negativa, ela não tá dentro da minha superfície gaussiana, né? Ela tá fora. Então agora eu vou ter que o meu E vai ser positivo aqui. E vai ser igual a carga líquida dividido por 2π epsilon 0 r L. É isso que eu vou ter agora. Para fora, né? Isso aqui vai ser para fora. Porque a minha casca aqui, ela não tá dentro da minha superfície gaussiana. Eu defini uma superfície gaussiana entre o cilindro e a minha casca, né? Aqui. Então eu não vou ter a contribuição da minha casca agora, as linhas de campo da minha casca atravessando a minha superfície gaussiana. Concorda comigo? Concordo. Como é que vai ser o formato se eu olhar só a minha casca aqui? Vou ter o quê? Vou ter que as minhas linhas de campo não tá fazendo isso aqui, né? Tá fazendo isso? Então aqui dentro não tem um campo elétrico, né? Se eu definir uma superfície gaussiana aqui dentro, eu não vou ter campo elétrico. Vou ter só minhas linhas de campo chegando aqui, né? Então, na minha letra C, eu vou ter que meu campo elétrico vai ser igual a carga líquida dividido por 2πε0 RL para fora, né? Tô com alguma dúvida aí, Gabriel? Assim, talvez eu passei um pouco rápido a aula. Não, mas é que as dúvidas, fatalmente, elas vão surgir na hora de resolver algum exercício, né? Isso Sim, é. Mas quanto ao procedimento, assim, não fiquei com dúvidas. tá certo. Eu vou deixar um trabalho amanhã. Vai ser o trabalho 1 de vocês. Dessa primeira parte do conteúdo aí, carga elétrica e campo elétrico. Então a gente vai ter uma avaliação, né? Um trabalho desses dois conteúdos aí. Vou deixar, vai ser alguns exercícios para ser feito individualmente. Vai ter que ser entregue, então, esse trabalho, um aí. E eu vou ver ainda, eu vou dar um prazo aí de 2 semanas para fazer, 2 ou 3 semanas. Mas quando a gente voltar, né, quando for entregue, na próxima aula eu vou escolher alguns exercícios ali dessa lista para vocês me explicar como é que vocês fizeram, né, para eu saber que, né, que foi feito individualmente, enfim, né, que eu possa ter a certeza que vocês fizeram, né, não só copiaram, enfim. Perfeito. Fatalmente vocês vão achar esses exercícios aí, mas, né, eu quero que vocês tentem entender o que está sendo feito, né, ao menos. E aí, depois que passar o prazo aí do trabalho, eu vou, na aula, vou escolher alguns exercícios ali, daqueles que vocês fizeram, né? Daqui a pouco vocês não vão fazer todos. Eu vou escolher uns que vocês fizeram, vou pedir para vocês explicar, né, como é que
como é que chegou no resultado, por que que aplicou essa fórmula, né? Por que que não usa X, Y e Z. Enfim. Tá tranquilo, Gabriel? Por hoje sim, professor. Então vamos encerrar a aula de hoje aí, sexta-feira. Já vimos bastante coisa. Corri um pouquinho aí para tentar ver se terminava mais cedo. Então, bom final de semana para ti aí. A gente conversa na semana que vem. Eu vou deixar ali a lista, então, esse final de semana. A gente, na terça, vai ser. Eu posso passar mais algum exercício, né? Mas aí eu vou ver se vai ter alguém na aula, né? Dependendo. Eu vou tentar aparecer nessa terça, E professor. vai ser só exercício em cima desses dois assuntos aí que a gente trabalhou. Aí, Ok, qualquer perfeito. eventual dúvida, vocês podem ir me perguntando. Tá tranquilo, Gabriel? Ok, então. Tranquilo, professor. Bom final de semana pro senhor aí, bom descanso. E até semana que vem. Tá certo. Então, bom final de semana, Gabriel. Valeu. Até mais. Obrigado, boa noite. Até. Boa noite.